A Câmara Federal aprovou um projeto que obriga o governo federal a compensar estados, Distrito Federal e municípios pela queda de arrecadação do ICMS e do ISS. Garantir que estados e municípios tenham dinheiro suficiente para cumprir com obrigações como o pagamento de salários e enfrentar a pandemia de Covid-19. É o que pretende o projeto aprovado de forma virtual nesta segunda-feira pelo plenário da Câmara. E como isso seria possível? Obrigando o governo federal a compensar perdas na arrecadação de dois impostos, ICMS e ISS, durante 6 meses, fazendo com que estados e municípios tenham em caixa o mesmo valor que tiveram nesses meses ano passado. Em discussão com os líderes partidários, consolidou-se a ideia da necessidade de se garantir aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios auxílio financeiro equivalente ao seguro contra a queda de arrecadação do ICMS e ISS, um seguro receita, capaz de recompor a queda da receita no nível da arrecadação nominal de 2019, nos meses de maio a setembro de 2020. A proposta também permite que estados e municípios suspendam o pagamento de empréstimos junto ao BNDES e à Caixa Econômica durante 9 meses. Ainda suspende regras da Lei de Responsabilidade Fiscal durante o período de calamidade. No fim das contas, o projeto traz um gasto de quase 90 bilhões de reais para o governo federal, segundo cálculos do relator. O governo não concordava com a forma. A nossa distribuição que foi proposta era uma distribuição per capita de 40 bilhões de reais. Uma parte desses 40 bilhões de reais, que soma em torno de 22 bilhões de reais, seriam distribuídos dessa maneira per capita, e com isso a gente conseguiria atingir todos os municípios brasileiros, do mais simples, com menos população, até os mais, hoje em dia, atingidos. Mas o critério que foi colocado no relatório, esse critério baseado na recomposição do ICMS e do ISS, na nossa visão, não dá previsibilidade, é dar um cheque em branco para governadores e prefeitos, muitos dos quais estão adotando medidas que prejudicam as suas próprias economias, sem ter um impacto comprovado na preservação de vidas da população. Mas a maioria pensava diferente. E por 431 votos a 70, a proposta foi aprovada. O compromisso era recompor a receita do ICMS perdida e do ISS perdido pelos municípios. Era uma garantia para que esses entes federados, estados e municípios pudessem continuar a fazer presente aquilo que estão fazendo, se desdobrando na crise. Não há cheque em branco. Os estados e municípios precisam ter essa previsibilidade de receita, justamente para poder saber o que eles podem fazer, até onde eles podem ir nesse enfrentamento, nesse momento aí de pandemia, nesse momento em que o coronavírus é uma tragédia para todo mundo e também para o Brasil. Entendo sim que o ICMS e o ISS deve ser exatamente no valor que foi do ano passado, justamente porque os hospitais eles são puxados com dinheiro público, mas são puxados lá no estado, alguns nos municípios. São raríssimos os hospitais que são hospitais federais. Ela é uma medida que quer garantir um mínimo de condições para estados e municípios poderem garantir assistência médica para todos os brasileiros, cidadãos de suas cidades e estados que precisarão desse socorro. E responsável seria a Câmara se nada fizesse diante da iminente quebradeira de estados e municípios? Ou será que nós vamos esperar os corpos serem largados pelas ruas, como aconteceu em outros países, para nos darmos conta de que estados e municípios precisam ter recursos para isso? Não, nós estamos agindo com responsabilidade. O projeto agora vai para análise do Senado. E o governo já adiantou que vai continuar tentando barrar o texto como está. O governo vai atuar no Senado para modificar, entendendo que isso é do jogo democrático. Existe a possibilidade concreta de o presidente avaliar a possibilidade de um veto, e essa discussão ainda vai continuar, vai acontecer ainda. Muito deixa preocupado ele já vir com ameaça de veto. Num momento como esse, o governo federal vetar um projeto que tem praticamente a unanimidade na Câmara dos Deputados é um desrespeito à democracia. Mas nós estaremos prontos para, inclusive, em um eventual veto, discutirmos a derrubada desse veto posterior.
A gente vai trazer a repercussão desse projeto aprovado pela Câmara Federal no Correio Debate de hoje. Agora você vai ver o que uma ilha com 23 milhões de habitantes e vizinha China pode nos ensinar no combate a uma pandemia como essa que enfrentamos. Apesar da proximidade com a China, Taiwan freou o avanço do coronavírus. Ações foram tomadas de forma ágil e usaram grande análise de dados. Pessoas com chance alta de estar doentes foram isoladas rapidamente. Tecnologia também foi usada para monitorar pacientes e informar a população. Essas foram as principais lições passadas hoje em videoconferência pelo embaixador e uma diplomata de Taiwan. A videoconferência foi coordenada pelo Espaço da Cidadania Digital do Tribunal de Contas. O embaixador de Taiwan, He Chen-kong, e a diplomata Catarina Chen falaram das estratégias usadas no combate ao coronavírus. Desde que foi identificado o primeiro caso em janeiro deste ano, Taiwan contabilizou pouco mais de 300 casos e apenas 6 mortes foram por Covid-19. A videoconferência foi uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado por meio do seu Espaço de Cidadania Digital. Auditores, conselheiros, jornalistas e representantes de segmentos da sociedade participaram da conferência. Taiwan, desde o início da pandemia, adotou uma série de restrições e realiza pelo menos 4.000 testes por dia em hospitais e clínicas. A equipe médica e os assistentes sociais de todos os hospitais são proibidos de ir para o exterior, a menos que haja razões especiais. Além disso, é proibido visitar pacientes. O governo de Taiwan aprovou um orçamento específico para ajudar empresários a manter empregos. A ilha já tinha experiência para enfrentar pandemias, como a da síndrome respiratória aguda grave no ano de 2003. Desde aquela época, aeroportos já contavam com equipamentos de medição de temperatura. As pessoas com temperatura corporal superior a 37,5 graus não podem usar o transporte público. Além disso, as pessoas que usam o transporte público devem obrigatoriamente usar máscara. Todos que chegavam eram obrigados a ficar 14 dias em casa. As autoridades de Taiwan monitoram a população com aplicativos de celular. Quem desobedece às ordens das autoridades sanitárias pode pagar multa de $5.000, o que corresponde a quase R$26 mil. Catarina Chen disse que Taiwan conseguiu fazer o isolamento social, deixando parte da economia em movimento. Por isso, até agora, as lojas ainda estão abertas, estão funcionando. E a nossa, na verdade, em Taiwan, no caso de Taiwan, só setor de social distância. Só setor de turismo, transporte tem grande influências. Na hora em que foi identificado o primeiro caso na China, foram montadas todas as estratégias de combate ao coronavírus. Em dezembro, foram enviados especialistas para a China para diagnosticar o nível de contaminação da Covid. Médicos taiwaneses serão convidados para trocar experiências com profissionais da saúde da Paraíba, também por videoconferência. Podemos convidar alguns médicos taiwaneses para compartilhar as nossas experiências também. Vamos ao intervalo no Correio Debate. Daqui a pouquinho a gente traz mais informação. Tem uma entrevista com o secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, e a gente também mostra essa posição do Estado em relação a esse projeto que foi aprovado na Câmara Federal ontem. Fique ligado, o Correio Debate volta em seguida.